E aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo? Vamos lá. No vídeo anterior a gente começou a criar a entidade instituição financeira e agora nesse vídeo a gente vai prosseguir com essa estrutura. E a missão nossa aqui agora é criar a nossa camada de serviço para instituição, beleza? Vamos lá. Como a gente já tem visto, aqui no nosso projeto a gente tem a pasta App, Services e nós já temos um User Service. A gente pode deixar ele aberto, nós vamos usar ele bastante aqui para dar uma olhada no código. A gente tem a nossa entidade, a nossa classe modelo Institution, e vamos lá. Para a gente criar uma camada serviço para essa entidade, a primeira coisa é criar um arquivo novo e aí a gente vai colocar o nome Institution Service.php e aí ele vai trazer um arquivo branco para nós. A gente inicia a declaração do PHP aqui, dizendo que esse é um arquivo PHP e vamos lá. Parece que o meu Sublime não reconheceu aqui a sintaxe. Não, é só impressão mesmo. Eu troquei de editor, voltei para o Sublime, então ainda tem umas coisas que eu ainda estou desacostumado. Vamos lá, vamos reparar o User Service. A primeira coisa que a gente faz é declarar o namespace, que é app/service, /invertida, e aí a gente traz algumas classes que vão auxiliar o desenvolvimento dessa classe de serviço e logo em seguida a gente faz a declaração da nossa classe. E é isso que a gente precisa fazer aqui. Se você quiser pode usar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou se você quiser pode escrever também na mão, então vamos que vamos, de qualquer jeito aí que funciona. Então namespace app/invertida services ponto e vírgula, a gente já declarou aqui o nosso mapa da nossa classe, o namespace para que o autoload consiga identificar isso daqui para nós. Então aqui eu vou declarar a nossa classe class institution service abre e fecha chaves. Aqui dentro nós vamos ter dois atributos privados, que é o repository e o validator. Se a gente for observar, é a mesma coisa que a gente tem feito aqui. E agora vamos lá no nosso método construtor, que é onde começa a ficar interessante isso. Public underline construct. E aí vamos lá. A gente tem lá repositories, são as classes que nós vamos instanciar, e o validator. Nesse ponto, a gente vai usar a injeção de dependência. A gente já falou desse conceito, mas sempre que a gente estiver tendo contato novamente com o conceito, pelo menos brevemente eu vou falar a respeito. A injeção de dependência, ela simplifica a instância do objeto para nós. Quando a gente diz que essa classe, ao ser criada, a gente está acionando o método construtor, nós podemos solicitar que o software que a gente está escrevendo crie um objeto de determinada outra classe que a gente vai utilizar no decorrer da utilização dessa classe, que no nosso caso é a Institution Service. E aí como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente atribui uma variável, sempre quando a gente tem que instanciar um objeto, nós vamos atribuir uma variável para poder manipular ele, e a gente define qual é o tipo desse objeto, ou seja, a classe. E nesse caso aqui é um Institution Repository. Então a gente diz qual é o tipo da classe e define a variável que vai receber a instância do objeto. E aqui a mesma coisa, Institution Validator. E da onde vêm essas classes? Essas classes aqui nós vamos ter que inserir elas aqui no nosso software. A gente vai ter que chamar elas use e a gente tem que colocar todo o namespace dessa classe. As classes repository, elas ficam em app/invertida, repositories /invertida e a gente acessa a nossa classe. Os validators, a mesma estrutura, então é app/, a única coisa que vai mudar é o diretório. A gente tem o validators e aí a gente já traz o institution validator aqui pra gente. Então a gente termina aqui embaixo o nosso método construtor. E aí o que a gente precisa fazer? Nós temos essas duas variáveis que estão dentro do escopo deste método e a gente precisa jogar elas para o escopo
da classe. E aí a gente faz da seguinte forma: this repository. E quando a gente faz this repository, a gente está acessando a propriedade da classe. E aí quando a gente atribui repository, a gente está dizendo o seguinte: olha, esta variável repository local do método vai ser atribuída ao repository do escopo da classe. Ou seja, a gente poderia fazer isso daqui, ó, local repository, poderia sem nenhum problema, porque a gente está pegando o objeto instanciado dentro do método e levando ele para a variável da classe. É isso que a gente faz aqui nesse método construtor. A gente faz a mesma coisa para o validator. Se você duplicar essa linha, dependendo aí do teu editor de texto ou IDE, um Ctrl D ou comando D, você vai ter mais produtividade. Ou então a gente pode escrever aqui como o nosso companheiro, nosso amigo aí no canal solicitou que eu usasse menos atalhos durante o desenvolvimento, e aí eu estou me esforçando aqui para atender essa solicitação. Mas vamos lá. This validator recebe validator. Então a gente já tem essas variáveis instanciadas aqui e transferidas para o escopo da classe. Aí vamos voltar lá no user service. Repara o seguinte: a gente tem uma função store, update, que a gente ainda não implementou ela ainda, e o destroy. Cada uma dessas funções vai ter uma responsabilidade, que se a gente fizer a tradução do nome que a gente utilizou aqui, a gente já vai entender qual é. E aí, essa estrutura ela vai persistir aí para quase todas as entidades. E algumas, todas as classes services, né? E algumas delas vão ter outros métodos que vão aplicar a nossa regra de negócio de fato. Por exemplo, quando a gente estiver registrando uma movimentação financeira no sistema, a gente vai trazer isso para o service correspondente àquele momento, beleza? Por enquanto, a gente está trabalhando somente com cadastro, listagem, então esses métodos eles vão ficar simples e as nossas classes também vão ter basicamente estes métodos que a User Service tem por enquanto. E aí em breve, quando a gente começar a explorar mais o sistema, a avançar mais com o desenvolvimento do sistema, a gente vai ter classes mais complexas ou talvez mais extensas, com regra de negócio implementada, talvez não complexa, mas extensa sim. Então vamos lá, primeira coisa, criar o nosso método store para fazer a persistência no banco. Então public function store, a gente vai receber um array data, abre e fecha o método e vamos lá. A primeira coisa, um bloco de testes aqui de exceções, um try-catch, exception, eu não trouxe o nome dela aqui agora, exception. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque senão é maldade, né? Então vamos lá, a gente pega esse catch, a mesma coisa dele aqui, porque isso aqui vai persistir por todos os nossos métodos. E aqui já fica uma dica, esse método, eu já falei isso no vídeo também lá para trás, a gente pode otimizar a forma como a gente está tratando essas exceções, porque isso daqui a gente está gerando muita linha de código desnecessária na nossa classe, tendo em vista que cada método a gente tem esse tratamento. A gente pode deixar isso aí encapsulado numa outra classe ou utilizar outras formas de otimização disso daqui. Mas, por enquanto, não é nosso foco. Mais para frente aí a gente vai fazer uma otimização deste e outros pontos também. Agora voltando para o nosso método, isso daqui também é importante, esse retorno. O mais interessante é o seguinte: todo método da nossa classe service, ela vai retornar o mesmo padrão. Ou seja, a gente vai sempre ter um array de retorno e esse array ele vai ter essas 3 posições ou às vezes 2, porém no mesmo padrão. A gente tem um atributo para a gente saber se houve sucesso ou não naquela requisição, uma mensagem para facilitar isso para nós, usuários desenvolvedor, enquanto a gente está fazendo teste e tudo mais, e os dados que realmente estão sendo trabalhados pela aquele método. E aí, quando a gente padroniza isso,
independente do cliente que vai utilizar esse software, se é um código front-end igual a gente está usando nesse sistema, ou, por exemplo, se for o caso de isso aqui ser uma API e a gente tem um cliente web app funcionando e utilizando o nosso sistema, a gente deixa isso padronizado, então fica fácil de tratar exceções quando a gente está comunicando com um cliente do sistema, da regra de negócio do back-end que nós estamos escrevendo. Por isso eu acho muito importante a gente trabalhar com esse tipo de retorno padronizado e recomendo que você também trabalhe dessa forma nos seus sistemas, beleza? Então vamos lá, repare o seguinte, a gente já tem aqui o TrackApp implementado. No caso de sucesso, a gente já definiu como vai ser o retorno, a gente só precisa otimizar, corrigir, na verdade, essa mensagem. Então, instituição, o meu cedilha sempre vai dar dor de cabeça, instituição cadastrada. E aqui, ao invés de ser uma variável usuário, vai ser uma variável institution. E esse texto eu tenho que corrigir aqui algumas variáveis que estão escritas de forma incorreta, mas depois a gente faz isso, senão vai dar muito trabalho e não convém fazer isso agora. Então eu vou deixar essa variável declarada como um null aqui, só para não ficar muito feio e grotesco isso que a gente tem feito por enquanto. Aí vamos voltar lá no user service para a gente reparar. O que ele faz? Ele valida os dados que vieram para esse método store, e se ele tiver um sucesso, se ele não obter uma falha aqui nesse passes or fail, ele prossegue na linha 28 e aí ele faz a persistência através do repository. A gente pede para o repository fazer um create desses dados que vieram para nós. E a mesma coisa que a gente precisa fazer. Vamos lá, então a gente tem aqui, this validator, ou seja, nós estamos acessando esta variável aqui, que ela é uma instância do validador de instituição. Então, this validator, repara lá, sempre quando você está em dúvida aí de qual é a escrita correta, você já implementou uma classe, então aproveita bastante isso para você ler e lembrar do que está sendo implementado. A gente faz o seguinte, this validator with data. Então o que a gente está falando, olha, você vai validar com estes dados aqui. E aí depois que a gente passa quais dados nós vamos validar, a gente pede para ele, olha, você vai ou prosseguir ou você vai dar um fail. Só que para a gente fazer essa regra de prosseguir ou falhar, a gente tem que dizer para ele utilizar uma regra. E essa regra, ela está aqui dentro do validator, instituição validator. Então a gente tem essa classe, olha, app, namespace validator e tal. E aí a gente tem aqui, ó, validator interface rule create, ou seja, são as regras de validação para quando nós formos criar um registro. Então a gente pode dizer, olha, o nome da instituição é um campo obrigatório, então require. E a gente já disse que esse campo é obrigatório, e aí a gente tem essa regra de negócio aqui, de validação, a gente tem que levar lá no nosso service e apontar, que é para ele validar utilizando esta regra aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, validator interface, rule create, e aí o que a gente vai fazer? Passar essa regra. Se a gente quiser confirmar, ó, da mesma forma, a gente está passando essa regra. Aí quando for alterar, pode ser um rule update, a gente pode fazer isso dessa forma. E se quiser passar um array direto aqui, name required, vai funcionar também. Mas se a gente já tem essa estrutura pronta aqui para nós, a gente não precisa se preocupar muito. E aí, como a gente está usando essa classe, a gente tem que importar ela. E aí nesse caso também eu vou fazer um Ctrl C, porque eu não lembro o namespace dela. Validator interface, ó, ela está em Pretus Validator Contract Validator Interface. Isso daqui vem com o pacote que a gente instalou, o L5 Repository, e aí a gente traz essa classe para dentro da nossa classe de serviço. Ele passa a conhecer essa classe, beleza? Então vamos lá, supondo que ele teve sucesso, a gente vai ter lá o institution, que já está aqui embaixo. A gente vai chamar o nosso repository, this repository create, ou seja, a gente vai pedir para o nosso repositório fazer um cadastro no nosso banco de dados com os dados que acabaram de ser validados, data. E dessa forma, o que vai acontecer?
Ou a gente vai ter um cadastro realizado no nosso banco de dados, ou então a gente vai receber uma mensagem de erro deste método, que aí a gente vai tratar lá no nosso controller e transferir isso para a tela. Vamos abrir o controller aqui para a gente ver como é que ele está então, para a gente ver se já está implementado ou se não está implementado. Como a gente gerou o controller dentro, a partir do pacote do L5 Repository, ele já traz essa implementação. E aqui o que a gente vem trabalhando é um pouquinho diferente. A gente precisa então ainda fazer essa adaptação do que a gente teve como código gerado, que é um código um pouco mais extenso, que já implementa a regra de negócio aqui dentro, e aí a gente precisa adaptar para a estrutura que a gente está criando, que a gente leva a regra de negócio para a camada de serviço, e o controller ele trata simplesmente de receber a requisição e devolver a requisição. O nosso método store ele já está criado, e aí no próximo vídeo a gente vai fazer esse ajuste no nosso controller, e aí para depois a gente poder prosseguir com o front-end e cadastro de fato na nossa tela de usuário, beleza? Então fico esperando você, e aquela coisa, se você está gostando do vídeo, deixe seu comentário aqui, me fala se você está gostando, se você não está gostando, e não deixe de se inscrever no canal para dar aquela força, beleza? E ainda, se você não está inscrito na nossa lista de e-mail, se inscreve, assina lá a newsletter, que é o meio mais certeiro de você saber quando tem um vídeo novo. Sempre que eu posto um vídeo, eu mando um e-mail para você, e também não vou ficar te mandando spam, pode ficar despreocupado que não tem esse erro aí não, beleza? Então, até o próximo vídeo.